Ok, vamos pensar um pouco sobre o maior mistério do universo. E olha, ele não tá lá fora, sabe? Entre as estrelas. Tá, na verdade, bem aqui dentro, na nossa cabeça. É sobre isso que a gente vai falar. Essa busca para entender o que é a consciência. E tudo começa com uma pergunta que, à primeira vista, parece bem simples, mas que, na verdade, tira o sono de filósofos e cientistas há séculos. Que é, por que ser quem a gente é se sente de algum jeito? Por que existe essa sensação de ser? Pensa assim, essa sensação é meio que o diretor de um filme na nossa cabeça. Ele pega todas as imagens, os sons, as emoções e junta tudo numa única história, bem amarradinha, que a gente chama de realidade. Só que o que pra gente é a coisa mais natural do mundo, pra ciência é tipo o problema mais cabeludo de todos. E é exatamente essa jornada, essa busca pra tentar resolver esse mistério que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. A jornada começa com o primeiro grande desafio. Como é que se define uma coisa que parece indefinível? E aqui está o pulo do gato, o desafio central. É quase como tentar descrever a cor vermelha para alguém que nunca viu. Não dá. O que os cientistas acabam fazendo é meio que apontar para a experiência e dizer, sabe, é isso aí que a gente sente. A ciência moderna, na sua grande maioria, aposta no materialismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mente, essa sensação de ter um universo inteiro dentro da cabeça, o que um cientista até brincou chamando de um tofu que contém um universo, tudo isso tem que vir da matéria física, do cérebro, e não de alguma coisa separada, tipo uma alma ou um espírito. Mas olha só, por um tempão, por décadas, estudar a consciência era quase um tabu na ciência. Isso só foi mudar lá pelos anos 90, quando uma nova era começou. Foi em 1990 que a coisa virou. Francis Crick, que já tinha ganhado um Nobel, e o neurocientista Christoph Koch publicaram um artigo que meio que deu o pontapé inicial. E eles não estavam de mãos abanando, não. Eles tinham uma ferramenta nova e superpoderosa, a ressonância magnética funcional, a famosa fMRI. Com ela, eles começaram a literalmente caçar os sinais da consciência dentro do cérebro em ação. O otimismo era tanto, mas tanto, que em 1998, o Koch fez uma aposta famosa com o filósofo David Chalmers. Uma caixa de vinho. A aposta era que em 25 anos eles iam encontrar um padrão cerebral claro para a consciência. O mistério estaria resolvido. Só que o prazo chegou em 2023. E o coach teve que admitir. Ele perdeu a aposta. O problema era bem mais osso duro de roer do que ele imaginava. E aí, como não tinha uma resposta única, o campo meio que explodiu. Virou um terreno fértil para várias ideias diferentes, várias teorias concorrentes, cada uma tentando explicar, do seu jeito, como a consciência funciona. A primeira grande teoria é a do espaço de trabalho neuronal global. Pensa num palco mental. A consciência seria tipo um holofote que ilumina uma informação específica, a mais importante do momento. E essa informação, uma vez iluminada, é transmitida para todo o resto do cérebro, para todo mundo saber o que fazer. Depois vem as teorias de ordem superior. A ideia aqui é que a consciência é tipo um metapensamento. Ou seja, não basta só perceber alguma coisa, tipo a cor vermelha. Para estar consciente disso, o cérebro precisa ter um outro pensamento, um pensamento sobre o primeiro pensamento. Algo como, opa, estou ciente de que estou vendo vermelho. Aí a coisa fica ainda mais doida com as teorias de processamento preditivo. Para elas, a nossa experiência consciente é, na verdade, uma alucinação controlada. É isso mesmo. O cérebro passa o tempo todo fazendo previsões sobre o que está lá fora, e o que a gente percebe não é a realidade em si, mas o melhor palpite que o cérebro consegue dar. E por último, mas não menos importante, a teoria da informação integrada, a TI. Essa é bem diferente, é mais matemática. Ela diz que a consciência surge em qualquer sistema, não precisa ser um cérebro, que consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ter muitas informações diferentes e, ao mesmo tempo, unir tudo isso numa experiência única, integrada. E foi justamente essa teoria, a TII, que inspirou uma das coisas mais incríveis que saíram desse campo de estudo. Algo que parece ficção científica. Um aparelho que consegue medir, ou pelo menos estimar, o nível de consciência de alguém. O método, desenvolvido por um time liderado pelo Marcello Massimini, é genial na sua simplicidade. Basicamente, eles dão uma batidinha no cérebro com um pulso magnético que não dói nada e depois escutam o eco. Eles medem como essa perturbação se espalha e a complexidade desse eco vira um número, o PCI. E o resultado é impressionante.
Num cérebro consciente, seja acordado ou sonhando, essa batidinha gera ondas de atividade super complexas, que viajam longe. É como se a catedral do cérebro estivesse intacta. Agora, no cérebro inconsciente, tipo em anestesia geral, a batida gera uma resposta bem simples, que morre logo ali. A catedral desmorona. Essa diferença é tão clara que o PCI se tornou uma das ferramentas mais confiáveis para medir a consciência. Mas mesmo com todo esse avanço incrível, a história não é só de sucesso. Recentemente, a área meio que bateu no muro. E isso gerou brigas públicas e um clima bem pesado entre os cientistas. Tudo começou com um grande experimento, uma espécie de rinha de teorias. A ideia era colocar as duas principais, a TI e a do espaço de trabalho global, uma contra a outra, para ver qual se saía melhor. O resultado? Um empate técnico. Foi inconclusivo, o que acabou enfraquecendo as duas. E aí, o conflito que era interno vazou. A coisa ficou pública com uma carta aberta bem polêmica. E não foi pouca gente, não. 124 pesquisadores assinaram, jogando o debate no ventilador. Nessa carta, eles acusavam uma das teorias mais populares, até aí, de ser pseudociência. Foi um ataque direto, alertando que as ideias da TAI poderiam, na verdade, manchar a reputação de todo o campo de estudo da consciência, uma reputação que foi conquistada a duras penas. Com esse impasse e essa briga toda, o caminho para frente ficou meio nebuloso. E aí a busca começou a se expandir, a olhar para além do cérebro humano, para fronteiras novas e, principalmente, bem urgentes. O debate não é mais só sobre a gente. Hoje, a grande questão envolve também os animais. E de uma forma que está se tornando cada vez mais urgente, envolve a inteligência artificial. Por que urgente? Porque a gente está construindo sistemas que, muito em breve, podem começar a dizer que têm uma experiência interna, que são conscientes. Isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que dá até um frio na espinha. Se a gente construir uma inteligência artificial que diz ser consciente, como é que a gente vai saber se é verdade? Como a gente pode provar ou não o que ela diz, se a gente ainda nem consegue explicar direito esse mistério que é a sensação de sermos nós mesmos?